Quinta classe de animais vertebrados, répteis, né? O nome réptil vem lá do latim reptilis, que quer dizer rastejante, aquele que rasteja. E os répteis, moçada, são os primeiros vertebrados terrestres capazes de habitar ambientes ensolarados e ambientes secos. Ou seja, uma grande novidade em relação ao que acontecia com os anfíbios, né? Estamos falando aqui de animais como lagartos e cobras e jacarés e tartarugas, mas assim, né? Apesar de alguns deles serem aquáticos, eles podem viver em ambientes ensolarados e secos. Aliás, para falar sobre isso, que tal a comparação entre anfíbios e répteis, para mostrar o que é que a gente tem de novidade em relação aos répteis, né? Porque os anfíbios, eles só podem viver em ambientes sombrios e úmidos, e os répteis agora apresentam a novidade de poderem viver também, né? Não somente, mas também em meios que são ensolarados e secos. Bom, número 1, né? Nós temos que anfíbios apresentam uma pele permeável. Essa pele permeável, ela é pouco queratinizada. Lembrando que ela acaba tendo uma alta tendência a desidratar e que você precisa de uma pele permeável, pouco queratinizada, com tendência a desidratar, porque seu pulmão é muito vagabundo, né? Você vai ter lá pulmões saculiformes, pulmões em forma de saco, pulmões que não apresentam dobras, pulmões que apresentam uma pequena superfície para trocas, pulmões que, como são pouco eficazes, precisam da ajuda de uma respiração cutânea. E para que você tenha respiração cutânea, inevitavelmente, sua pele tem que ser permeável. Olha aqui indiretamente, eu estou colocando a culpa da pele ter que ser permeável no pulmão que é muito paia. Então, o pulmão muito paia precisa da ajuda da respiração cutânea, porque ele sozinho não dá conta do recado. Então, a pele tem que ser permeável. E, quando a gente trabalha com répteis, os répteis, moçada, eles agora apresentam uma pele impermeável. Essa pele impermeável é uma pele que ela é muito queratinizada. Ela, inclusive, apresenta escamas, chamadas de escamas córneas, que são constituídas de queratina, evolutivamente, né? Pelos de mamíferos e penas de aves também são de queratina, são derivadas dessas escamas córneas de queratina. E o que me interessa, né? Se a pele agora é impermeável, você já não tem mais tendência a desidratar, pelo menos não tão facilmente. Bom, esse lance da pele ser impermeável foi possibilitado, dentre outros motivos, porque o pulmão do réptil ele é muito mais sofisticado. São chamados de pulmões parenquimatosos. Não é mais, moçada, um pulmão saculiforme. Esse pulmão parenquimatoso, ele é cheio de dobras. Não vou dizer ainda que são alvéolos pulmonares. Não é tão eficiente quanto o meu pulmão, que devido aos alvéolos tem uma superfície muito grande. Mas aqui já começa a aparecer umas dobras dentro do pulmão para aumentar a superfície disponível de trocas gasosas. Já que você tem uma maior superfície para trocas gasosas nos pulmões, os pulmões eles já são bem mais eficazes. Como eles são muito mais eficientes, eles não precisarão
da ajuda de uma respiração cutânea. Como eles não precisam da ajuda de uma respiração cutânea, o resultado nesse caso é que a pele pode ser impermeável. Aqui a pele tem que ser permeável, porque você precisa de respiração cutânea, que seu pulmão é vagabundo. Agora que seu pulmão é bem desenvolvido, que eu não preciso de respiração cutânea, a pele pode ser impermeável, muito queratinizada, com escamas córneas de queratina, que já não tem tendência tão grande a desidratar. Você tem, gente, outro aspecto a ser levado em consideração, né? Quando eu comparo anfíbios com répteis, que diz respeito à reprodução, né? Em anfíbios, a fecundação externa, quer dizer que ela tem que ser feita na água, não existe órgão copulatório em relação aos anfíbios. Mas, gente, nos répteis, você tem uma fecundação interna. Essa fecundação interna não precisa ser na água, ela pode ser feita em terra. Existe a figura de um órgão copulatório, um pênis ou alguma estrutura semelhante, para eu não precisar de água para me reproduzir. Nos anfíbios, você tem lá que os ovos não apresentam casca impermeável. Então os ovos, eles têm que ser colocados na água para não desidratarem. Enquanto, gente, nos répteis, os ovos têm uma casca impermeável. Essa casca impermeável, ela pode ser calcária à base de calcário, ou ela pode ser pergaminácea com a consistência semelhante a de um material chamado pergaminho. De qualquer maneira, essa casca impermeável, calcária ou pergaminácea, ela agora permite que o ovo possa ser colocado não na água, ele possa ser colocado em terra. Nós temos, gente, que os anfíbios, eles são anaminiotas. Então eles não têm anexos embrionários como âminio, como córeo, como alantoide. E o resultado é que o desenvolvimento embrionário deles é na água. Entretanto, os répteis são os primeiros animais aminiotas da natureza. É bom lembrar que esses termos anaminiotas, aminiotas, só fazem sentido para animais que são vertebrados. Então, no caso, os anaminiotas não têm âminio, nem córeo, nem alantoide. Os aminiotas, eles têm âminio. O âminio, né, gente? Aquela bolsa com líquido para hidratar o embrião. Você tem córeo para poder realizar trocas gasosas com ar. E alantoide para poder armazenar as excretas. E o resultado, que enquanto anaminiotas fazem o desenvolvimento embrionário obrigatoriamente na água, os animais aminiotas, eles podem fazer o desenvolvimento embrionário deles em terra. Para continuar, anfíbios, eles, moçada, apresentam desenvolvimento indireto, larva aquática, girino, né? Sendo pessoas que o girino, inclusive, de respiração branquial. Mas os répteis, eles têm fecundação interna, ovos com casca impermeável, aminiotas, e desenvolvimento direto, eles não têm larva. O que quer dizer? Segundo motivo pelo qual o anfíbio está restrito a ambientes úmidos. A reprodução dele é dependente da água. Então a reprodução dele, devido a vários aspectos, depende da água. Mas nos répteis, a reprodução não depende da água. Já tem órgão copulatório, casca impermeável, né, anexos embrionários, não tem fase larvária, ou seja, só para eu poder me organizar um pouquinho melhor, um outro motivo que justifica porque que répteis podem viver em ambientes ensolarados e secos é a reprodução. Então, de modo resumido, anfíbios versus répteis. Anfíbios, eles apresentam revestimento permeável,
eles dependem da água para reprodução, enquanto moçada, que répteis apresentam revestimento, uma pele impermeável, e eles, gente, não dependem da água para reprodução. Pronto, eis aqui de maneira super resumida por que o anfíbio só pode viver em ambientes sombrios e úmidos e os répteis, eles podem viver em ambientes ensolarados e secos, revestimento impermeável, independência da água em relação à reprodução. A gente discutir esse aspecto dos répteis, continua a conversa falando sobre a fisiologia, claro, dos répteis, que é o grupo que a gente está focando agora. Bom, alguns aspectos já discutidos. A pele é impermeável, ela é muito queratinizada, apresenta lá muita queratina, apresenta escamas córneas, escamas constituídas de queratina. Nós vamos ter a respiração desses caras. É uma respiração pulmonar, pulmões mais sofisticados, parenquimatosos, pulmões que apresentam dobras para aumentar a superfície de trocas gasosas. Ainda não há alvéolos pulmonares, mas já é um pulmão bem mais sofisticado. Uma circulação fechada, como acontece em todos os vertebrados. Dupla, quer dizer que nós temos sangue venoso e sangue arterial passeando pelo coração. Essa circulação incompleta, né? Quando a gente fala incompleta, quer dizer então que nós vamos ter mistura de sangue venoso com sangue arterial. Aliás, isso aqui é o que a gente tinha já nos anfíbios, a brincadeira desse jeito. Inclusive, assim como acontece nos anfíbios, nós vamos ter um coração tricavitário, né? Esse coração tricavitário, 3 cavidades, nesse caso, 2 átrios e um ventrículo, com uma observação, né? Eu começo a ter uma mudança em relação ao ventrículo. Apesar de só ter um ventrículo, o ventrículo começa a ser dividido em 2 por um septo interventricular, por um septo de Sabatier parcial. Ou seja, né, quando você vai lá e pega nos anfíbios, você tem átrio direito, você tem átrio esquerdo e você tem um ventrículo filho único em relação aos anfíbios. Nos répteis, a novidade é que eu tenho átrio direito, eu tenho átrio esquerdo e o ventrículo, apesar de ser só um, começa a se dividir em 2 por um septo interventricular, por um septo de Sabatier, ainda parcial, né? Tanto é que não divide ainda o ventrículo em 2, né? Então, nos répteis é desse jeito, com uma exceção, né? Lembrem, por favor, que existe um grupo de répteis onde a brincadeira é diferente, que eles são exatamente os crocodilianos, né? Os répteis crocodilianos, crocodilo, jacaré e companhia limitada, eles apresentam lá, pela primeira vez, um coração tetracavitário, né? Pela primeira vez, você vai ter lá um coração apresentando 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, o que quer dizer, nesse caso, que você tem um septo de Sabatier completo, né? Então você tem lá ventrículos, 2 ventrículos separados por um septo interventricular, por um septo de Sabatier completamente formado,
né? Ou seja, o coração desses caras agora já tem átrio direito e ventrículo direito separados, do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo por um septo de Sabatier completamente formado aqui na jogada. Opa, septo de Sabatier, né? Septo interventricular. Então já tinha divisão entre átrio direito e átrio esquerdo. Agora eu tenho também a divisão aqui na parada. Sendo que, pessoas, apesar dos répteis crocodilianos serem tetracavitários, lembre que a circulação deles ainda é incompleta, né? A gente lembra que não há mistura de sangue no coração, mas há mistura do sangue fora do coração. Essa mistura de sangue que vai acontecer fora do coração, numa estrutura chamada de forame de Panizza. Para quem não lembra disso, dá uma olhada nas aulas sobre sistema circulatório, em que a gente conversou um bocadão sobre essa parada. A partir do momento que você tem átrio direito e ventrículo direito completamente separados de átrio esquerdo e ventrículo esquerdo aqui na conversa, não tem mais mistura de sangue dentro do coração. Mas os crocodilianos vão misturar sangue fora do coração, numa espécie de ponte entre vasos sanguíneos, chamado de forame de Panizza. A digestão nesses animais, ela é exclusivamente extracelular. Nenhuma novidade, né, gente? Uma tendência que já vem há muito tempo. Bom, no sistema digestório dos répteis, existem dentes, né? Anfíbios não tinham, os répteis voltam a ter, à exceção o grupo lá das tartarugas, que tartarugas, elas não vão apresentar dentes, não as tartarugas modernas. Tartarugas pré-históricas apresentavam dentes. Você tem, gente, a excreção através de rins metanéfros. Aliás, né, lembrando para vocês, lá em peixes e em anfíbios, o rim era mesonéfro. O rim mesonéfro, ele apresenta metanefrídeas e corpúsculos renais. A metanefrídea remove excretas do celoma e do sangue, e os corpúsculos renais removem excretas do sangue. Entretanto, moçada, isso é no peixe e no anfíbio. A partir do réptil, o rim é metanéfro. O rim metanéfro não tem mais metanefrídeas, não remove mais excretas do celoma, ele só tem corpúsculos renais, ele só tem lá, né, a característica de remover excretas do sangue e não do celoma. Volto a dizer, se alguém não lembra disso, dá uma olhada lá nas aulas sobre sistema excretor. O sistema nervoso nesses animais é um sistema nervoso cérebro-espinhal, que é o sistema nervoso dos animais vertebrados, encéfalo dentro do crânio, medula dentro da coluna vertebral. A novidade, né? Enquanto peixes e anfíbios têm 10 pares de nervos cranianos, esses caras têm 12 pares de nervos cranianos. Opa, quer dizer que já é o que acontece em nós mamíferos, né? Os répteis já têm essa característica dos 12 pares de nervos cranianos. Quanto ao sistema sensorial, nenhuma novidade para colocar. E quanto à reprodução, dioicos, sexos separados, fecundação interna, eles apresentam órgão copulatório, salvo algumas poucas exceções, e eles, pessoas, têm um desenvolvimento direto, não possuem fase lavária. Aliás, como eu estava falando, né? Isso aqui é um dos aspectos que faz com que eles não dependam de água, possam viver em ambientes ensolarados e secos, porque eles não precisam de água para reprodução. Fecundação interna com órgão copulatório, ovo com casca impermeável, eles apresentam amínio, córeo e alantoide, eles são amniotas, e o desenvolvimento é direto, o desenvolvimento não envolve fase larvária. Daí, na reprodução desses caras, eles não dependem da água para reprodução,
um dos motivos que explicam por que eles podem habitar ambientes secos.